Salve, salve, rapaziada! Esse é mais um Aumenta Logo, o 6º episódio dessa temporada que acabou de começar, né, neste ano de 2020, é o 2º episódio do ano, e a gente está aqui hoje com os nossos amigos de sempre, hoje sem convidado especial, porém sem um integrante especial, né? Nosso amigo Marcos Pioneiro, DJ, infelizmente teve aí um descompasso de destino e não pôde estar aqui hoje. Se a gente quer mandar um salve pro BJ, queria dar o meu salve aqui pro Chico, pro Rick. Salve, senhores da nave mãe. E aí, meus queridos, como é que estão? Muito bom, muito bom. Cada dia com mais jargões fantásticos e cada dia com temas mais especiais. A nossa intenção é falar um pouco sobre como o design e a criatividade desenvolvem hoje o processo criativo, como desenvolver processo criativo. Cara, sensacional esse apanhado que o Dioguinho fez. E galera, vocês que são criativos, tá aí uma coisa que eu quero levar aqui para essa nossa mesa remota, que existe processo criativo mesmo no dia a dia? Consegue aplicar a teoria? Boa, menino! Boa, e eu quero ouvir um pouco assim do que vocês conseguem aplicar no dia a dia mesmo, porque a gente tem cada um aqui uma realidade um pouco parecida, mas caminhos diferentes, né, trilhados, né? Então vai ser bem da hora. Sobre o processo criativo, eu tenho várias dúvidas também, cara. Eu primeiro queria entender o que é processo criativo, cara. Na boa, o que é processo criativo, né? Criativo, a gente sabe que é discutir, ter insights, ter ideias, né, que vão... Vou até falar um jargão da atual aí, que é pensar fora da caixa, né? Eu não gosto disso, de falar essa coisa, mas... usando clichê é isso aí, né? E isso é ser criativo, né? É conseguir desenrolar as coisas de uma forma não tradicional, né? Pensar diferente. Beleza. Processo, o significado de processo, ação com a realização contínua e prolongada de alguma atividade, segmento, curso, decurso. Beleza, gente. Então sabemos mais ou menos o que é o processo, sabemos mais ou menos o que é criativo, né? Então, o que é pensar de uma forma continuada, prolongada, etc., a alguma atividade fora da caixinha? A galera fala sobre processo criativo por aí, tal, fala de design thinking, que vocês comentaram aí, mas design thinking é um processo criativo ou é uma ferramenta que a gente usa no processo criativo? E aí? Isso é uma boa, cara. É uma ferramenta, na verdade, e a galera foi uma forma de pensar inovadora, né? Que nasceu assim dentro da área do design, né? Que é basicamente o mito do design thinking é que você pode aplicar ele em qualquer coisa, né, velho? Não só na área criativa, mas também na área de negócios. E, eu acredito, senhores, que tá aí uma metodologia sensacional, viu? E vou dizer um pouco da sua fala que eu também acho que, na verdade, muita gente não sabe o que de fato quer dizer processo criativo. E eu acho que o processo existe em muitos lugares no mercado, mas criatividade é mais difícil. E justamente esse termozinho aí que torna esse processo criativo tão diferente, cada um tem um jeito de fazer, cada um é disruptivo de uma forma, enfim... Eu acho isso legal, cara. Exatamente. Eu tenho um pouco de medo, cara, que eu acho isso um pouco romântico demais, porque eu confesso que o processo, e é uma palavra que é engraçada, ela tem um termo tão chato, né? Tipo, parece que é uma coisa muito chata. Toda vez que você fala, eu preciso de um processo, ou eu vou fazer um processo, ou tenho que passar por um processo, enfim, eu acho que dá uma enfeiada na palavra criativa que acompanha ela. Tá ligado? Era isso que eu ia dizer, cara. Eu concordo com você em relação a esse processo criativo, cara. Processos, da maioria das vezes, não são
como diz, são ações continuadas, mas não segue uma linha já, como se fosse uma regra, cara. Não tem a sensação de que você vai seguir uma regra, cara? Exatamente. Não se aplica a toda situação, cara. Então, eu tenho muito essa sensação que eu preciso trilhar esse caminho, mas, pô, criatividade não é pensar fora da caixinha? Então, no caso, o processo criativo seria o quê? A gente pensar de uma forma criativa, tentar achar uma forma criativa, mas uma ação continuada para realizar tal feito? Ou entregar tal produto? É estranho, cara. O processo criativo eu acho uma coisa bem estranha, assim, sabe? Eu também não gosto muito não da terminologia. Mas uma coisa que você falou que é interessante, que é cada um tem o seu, cara. Então não é bem não é uma regra, saca? Porque cada um tem um jeito, um processo para chegar no produto final, saca? A pergunta que eu quero fazer pros dois é bem a que eu fiz no começo, que eu acho que eu não tive a minha resposta ainda. Design Thinking é um processo criativo ou é uma ferramenta? Eu acho que o Design Thinking é uma metodologia, sem dúvida nenhuma. E eu acho que o processo criativo também. Eu acho que as duas coisas são metodologias. Aliás, o que eu já vi na minha vida sobre processo criativo sempre foi muito mais ligado a fórmulas pré-determinadas para você conseguir ordenar uma situação caótica, que é o caso da situação criativa, né? Eu vejo muito mais no tema processo criativo, no tema design thinking, quando a gente escuta essas coisas, eu vejo muito mais essa necessidade de uma intervenção por parte do designer ou do design como profissão, como atividade, na atividade de design, porque a verdade é que se a gente pensar, qualquer pessoa pode fazer, né? E aí eu faço uma pergunta: qualquer pessoa realmente pode fazer o que a gente faz? Né? Eu, por exemplo, eu não sou formado em design, não tenho nenhuma história técnica, concurso, além daquilo que qualquer pessoa pode conseguir na vida, com workshops, com a própria curiosidade. E eu faço isso há muitos anos. Né? E aí, como que funciona isso? Né? Por que existe a necessidade de pensar em metodologias e organizar um processo para uma coisa que não é assim realmente tão simples e que muitas vezes se vê diante de situações que, diante da complexibilidade que tem, não poderiam ser resolvidas sem uma organização geral, sem uma linha de raciocínio que começasse a organizar pelo menos as coisas. Mas eu concordo com você, cada um tem um jeito de executar. Eu não acho que cada um tem um processo, não. É uma metodologia da indústria. Entende? Como a gente fala de design, de propaganda, de comunicação, sempre no contexto industrial e não artístico, eu não acredito nessa coisa de uma liberdade total na forma de fazer, não. Eu acho que existe, sim, a importância da teoria. Eu sempre fui um curioso, eu sempre li muito sobre design, apesar de não ter a formação acadêmica, porque eu sempre achei que isso me alimentou de diretrizes que me ajudaram a ficar mais confortável nas escolhas que eu fazia. É isso que eu compartilho, sabe? No sentido de que vale a pena estudar sobre. Ô Rick, quero ouvir sua voz. Tô com saudade. Então, cara, sobre essa pergunta que você mesmo fez pro Diogo, assim, e todo esse papo que o Diogo tá trazendo, eu acho que é justamente esse é o segredo que pensar design faz, saca? Eu falo que, nossa opinião aqui, meus amigos, tenho a sensação de que vai ficar muito dentro disso, porque somos da criação, trabalhamos com gráfico, né, com criação gráfica, com direção de arte, então a gente acaba se escorando muito nos processos vindos do design, né? Meu, é uma ferramenta sensacional. São várias ferramentas, né? E existem várias formas de se trabalhar. O Norman, que é o designer que falou pela primeira vez sobre esse termo, né? O design thinker e tal, esse profissional novo que tinha no mercado, ele era justamente um cara que trabalhava muito isso. Eu falo que processos organizam o caos que é criar, meus amigos. E digo mais. Quem cria de forma mais livre, né,
e mais no feeling, que aquela coisa que a gente ouve muito, a ideia vem do nada, a ideia vem fazendo qualquer coisa, a ideia vem eu não fazendo até, enfim, tipo, isso daí pra mim é mundo de conto de fada, sabe? Eu acabei sendo um profissional criativo aí que me condicionei a processo, e funciona, viu? Confesso pra vocês. Você tem algum processo, Chico, que você segue? Não, então, outra dúvida, assim, que eu tenho sobre, né, eu tô tentando entender o que é o processo criativo, que não é claro na minha cabeça, sabe? Que não é nem um pouco claro na minha cabeça. Você tá querendo sair com uma fórmula aqui pros nossos ouvintes, cara? Ô, louco, entregar tudo, Não, vamos... Não sei, vamos ver, vamos ver. É que assim, né? Você comentou que eu achei genial a frase: processo é organizar o caos que está dentro da sua cabeça na criação, não é? Era isso mais ou menos. Exatamente. Adorei essa frase. Essa frase tem que ir para Twitter, cara, com a fotinha sua bacana. Mas eu falei que para mim pensar design é organizar o caos, que é criar. Lindo. Porque assim, o que é um processo criativo e o que eu falo que cada um tem o seu, porque eu acredito, posso estar errado, que é uma linha de raciocínio que você vai construir para chegar no produto final. Então você vai construir um processo criativo para chegar no produto final, né? A criatividade está no modo que você vai apresentar o seu produto final. Esse, para mim, é a criatividade. Ou seja, um modo diferenciado de você apresentar o produto final. Eu estou falando produto final porque pode ser uma peça publicitária, um outdoor, ou pode ser um site, ou pode ser um cartão de visita, whatever, um produto final. Uma solução. Um aplicativo, uma solução, isso aí. Pode ser tudo, né? Então eu penso que esse é um resumo grotesco de processo criativo. Pensar estrategicamente até chegar no produto final, né? Aí, cada um tem o seu porquê. Eu acredito que cada um tem o seu porquê. Às vezes, o cara pode começar fazendo uma pesquisa de referência. Às vezes, o cara pode começar com uma pesquisa de usuário. Às vezes, o cara pode começar rabiscando o projeto, assim, do nada. Às vezes, o cara pode começar questionando o cliente. Então, assim, eu dei várias formas de iniciar um processo criativo para chegar no produto final. Entende? Para vocês também é isso ou não? Eu sempre começo o projeto, na maioria das vezes, fazendo pesquisa de referência. Eu começo assim o projeto. Todos os meus projetos começam desse jeito. Primeira coisa que eu vou fazer é uma pesquisa de referência, sabe? Depois, claro que o primeiro contato com o cliente, ele me falando o que é, etc. Eu vou fazer uma pesquisa eu faço uma pesquisa de referência. Depois, junto com a pesquisa de referência, eu faço também o briefing para o cliente. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo uma pesquisa de referência, eu mando o briefing para o meu cliente, e aí o meu cliente me retorna com o briefing, e eu valido as minhas ideias ou não. Pode ser que, então, eu esteja mais alinhado com o cliente, respondendo quando ele responde o briefing. Pode ser que não. Pode ser que eu tenha uma ideia muito distante do que o meu cliente quer, entende? E isso me dá dois caminhos. Como conversar novamente com o cliente, ou começar a rafiar, ou fazer uma pesquisa com o público-alvo do meu cliente. Então, assim, por isso que eu falo processo criativo, estou defendendo processo criativo e que design thinking talvez seja uma ferramenta. Posso estar errado, mas eu acho que tem várias maneiras de criar um processo criativo, entende? Ele não é único, e ele é livre. Eu queria, assim, dizer que eu concordo muito com você, que nós
fazemos as coisas de uma maneira muito parecida. Porque eu também gosto de conversar bastante com o cliente antes de fazer um briefing. Eu acho que briefing é uma coisa que você precisa estar preparado para fazer já. Eu acho que esse é um erro. Se eu posso deixar uma dica valiosa aqui, de um mero braçal da coisa, é que briefing não é o primeiro processo. Não é a primeira etapa do processo, se é que existe um processo, como a gente está aqui, né, brincando. Mas eu acho que conversar e procurar fazer todas as perguntas que surgem na sua cabeça para o cliente é uma coisa fundamental para construir uma linha de raciocínio e começar a fazer pesquisas. Eu também acho que a pesquisa tem que ser o segundo passo e eu acho ela fundamental também, mas eu acho que a coisa de ter medo de perguntar ou de ter receio de perguntar pode atrapalhar muito o processo. Então, assim, perguntem tudo que vocês puderem e conversem o máximo que vocês puderem com as pessoas. Hoje é muito fácil fazer isso por áudio no WhatsApp ou através de qualquer outro aplicativo. A gente precisa fazer isso. E eu concordo com o Chico, depois que você tem uma primeira ideia ou uma primeira linha de raciocínio, construiu mais ou menos uma impressão sobre aquilo que você ouviu, é a hora de você testar se isso é realmente real. Aí entra a hora do briefing, de verdade, de afinar um briefing, definir, né, como que você vai executar aquilo, quais seriam essas peças, quem vai ser a melhor pessoa para fazer. Se você é um diretor de criação, você tem essas escolhas para fazer. Se você trabalha como designer, gerenciando uma equipe, você também vai ter que pensar nisso, vai ter que inclusive pensar em quem é a pessoa ideal para executar uma atividade criativa daquela maneira, inserir ela no projeto a partir dali, ou trazê-la para as conversas de novo, num brainstorming, que é uma outra etapa interessante que eu também acho fundamental. Eu crio hoje em dia, com muita frequência, projetos de design gráfico, que é o que eu mais faço, mas eu também trabalho muito com marca. E quando eu estou trabalhando com marca, o processo é diferente. Eu uso e defendi agora há pouco aqui a coisa de você ter o conhecimento, pelo menos, de como é que funciona essas metodologias, porque isso ajuda você a tomar essas decisões, que te dá mais liberdade, inclusive, para definir o melhor processo para cada projeto. Porque a verdade é que cada projeto precisa ter um processo adequado. Eu falou uma coisa bonita, hein? Cada projeto precisa ter um processo adequado. Concordo. Exatamente, também concordo, cara. E, eu confesso que trago aí uma reflexão também. Existe uma personificação de processo a nível de não só do que você está fazendo, o que você precisa fazer, ou o que você vai entregar, ou o que o cliente gosta de receber. Existe um nível também a nível de mensagem mesmo, sabe? Que mensagem que você quer passar. Se você quer ser mais disruptivo, você vai ter que trabalhar com processos criativos aí que vai ter gente multidisciplinar pensando, tem que ter mais cabeça pensando junto, mais tempo de imersão parado, assim, tipo, pessoas que fazem parte do cliente ou a quem se destina precisa estar junto de você, criando junto, porque realmente todos esses processos que vocês comentaram aí, a gente viu isso e a gente trabalha assim, como realidade de agência, como realidade de freelance, né? A nossa realidade é muito nessa pegada, a gente aprendeu a trabalhar assim, né? Entra em contato com o cliente, coleta briefing, estuda briefing, trabalha perto dele, ou realidades em que a criação é descolada desse primeiro processo, então você trabalha com imersão total em ser fora da casinha, que nem o Chico falou, né? E isso é outro processo, e no fim eu sou do mesmo pensamento que vocês, assim, e eu vejo até o lado poético mesmo, de você trabalhar assim, sabe, de você não ter meio que um padrão, e na hora que você precisa ali resolver um problema, encontrar uma solução, ou criar uma peça, ou fazer uma logo, enfim, independente, né, você faz conexões mais poderosas, assim, sabe.
Mas aí que tá. Pelo seu processo, você sente que por ter um processo as coisas saem muito parecidas ou não? É uma boa. E assim, é difícil te responder, viu, cara? Eu digo assim, que seria interessante eu fazer uma. Aí, você me deu uma ideia já de burocratizar a parada. Se eu conseguisse mapear no ano inteiro, assim, como que foram, sabe? O processo criativo, assim, sabe? Se ele funcionou, se ele não funcionou. Eu não sei te dizer qual o resultado que daria, assim. Eu não consigo praticar com o empenho que eu gostaria, sabe? Mas ele acontece. Sim, mas você acha que por ter um processo, o seu design, ele ainda continua livre como era na agência, ou ele está se encaixando dentro de um padrão? Ah, cara, bastante. Eu acho que isso é uma mazela nossa, viu? Profissionais completos, versáteis, que sabem fazer vários estilos, trabalham com vários tipos de materiais, enfim, com vários processos, com várias metodologias. O cara consegue entregar muito mais versatilidade e é muito mais fodão, com certeza, do que eu que tô enviesado, que tô trabalhando para um nicho só. Mas, então, cara... Porque eu faço essa pergunta porque devido a processos hoje tão regrados, você não sente que a maioria das artes de tecnologia são padronizadas? Cara, existe uma forma de se comunicar. É isso que eu sinto, sabe? Por isso que eu falei lá no começo da minha fala. Eu falo, tipo assim, existe processos criativos diferentes até pro tipo de mensagem que você quer transmitir, sabe? Então, se você for me perguntar de processo, provavelmente eu vou ter um processo de criação diferente do teu, porque o que eu preciso solucionar me faz ser assim, sabe? Mas sim, cara, concordo. Existe uma leva de um jeito de se criar, vindo da área de tecnologia, que é muito característico. Deixa eu colocar uma questão para completar a ideia. Vocês não acham que isso que vocês estão falando tem um pouco a ver com o movimento causado pelo nascimento das interfaces, principalmente das interfaces móveis, da coisa das interfaces responsivas, né? De hoje a gente tem um volume de informação dentro das telas gigantesco, e essa coisa do movimento do flat design, vocês não acham que isso deu uma contaminada também na maneira do pensar design de muita gente? Sim, totalmente. Inclusive, eu já vou fazer um jabá aqui, que é um livro que eu vou indicar pra galera ler. Jabá. Ah, meu Deus, quem sou eu, né? Enfim, tem um livro do Donald Norman, que foi o cara que começou a falar sobre design thinking, se eu não me engano, me corrijam aí se eu tô errado, que chama o design do dia a dia. E ele tece um pouco sobre como você encontrar soluções para as coisas com os exemplos, cara, da época que tinha fita cassete, sabe? Que tinha aparelho de videocassete, sabe? Que era cheio de botão e era tudo resolvia por botão, as telas eram pequenininhas e, sabe assim, e aí é justamente isso, sabe? Eu concordo com o Diogo porque realmente a tecnologia tem um jeito de você pensar até de forma criativa dentro dela, assim, sabe? Tem um jeito de se comunicar que faz sentido. Quem estuda usabilidade vai entender do que eu tô falando. Quando a gente fala processo criativo, seria como se eu estivesse dizendo para as pessoas que seguindo esse processo você vai ser criativo. Eu acho que é isso que é contraditório no termo, né? E não é uma fórmula, não é uma regra que vai garantir a criatividade do processo. Aí, ó. É isso aí. Na verdade, e eu acho que o que é muito show desse papo é isso aí. É que mostra uma fórmula. Eu acho que mostra a importância disso para quem estuda o processo, sabe? Porque no final das contas, o processo ele só vai ajudar você a autoavaliar a maneira como você está encarando o job, se está faltando alguma coisa ou não. Mas, no máximo isso, o restante é se debruçar sobre o trabalho e entender de fato qual é o problema que você tem para resolver. O Chico falou bem legal quando ele coloca assim, que independente do que você está fazendo, se é uma peça publicitária, se é um produto para a indústria, se é uma inovação para a indústria de tecnologia, se é um aplicativo, se é... Não me interessa o que você vai resolver, né? Mas
não é o processo que vai resolver. Eu li o processo criativo de Steve Jobs para criar a Apple. O jeito que ele trilhou para criar o produto final. Se fosse uma regra, isso não daria certo para todo mundo e todo mundo não ficaria rico, criando uma coisa sensacional? Se esse processo criativo fosse tão... Faz todo sentido. Não, e eu vou te dizer uma coisa, você citou a Apple aí, cara, realmente, você vai ler as biografias, né, que falam do caminho que o Steve Jobs fez, e, cara, e tem aos montes aí, cases que falam sobre trajetórias de sucesso. Foi engraçado que você fez uma analogia meio que, tipo, criação de um produto final como a trajetória dele para a Apple ser o que é, né? Acredito que seja isso que você quis relacionar. Mas, cara, realmente, se fosse um método que fosse 100% de acerto, né? Todo mundo teria várias Apples por aí, né? Exatamente. Eu queria até acrescentar uma coisa. Eu acho que quando a gente fala de Apple, não dá para falar só do Jobs. Eu acho que, principalmente se a gente falar dos produtos predominantes da Apple, como o iPhone e o iMac, não tem como você não falar do Jonathan Ive, entende? Porque quando ele redesenhou o Mac, é que ele virou o Mac. A influência desse cara no trabalho do Jobs, em termos de design de produto, foi monstruosa. Eu acho que quem não conhece, até é uma dica. Tem um livro muito legal que chama A Cabeça de Steve Jobs. Ele é do Leonard Kenney. Não sei se é assim que fala, desculpem o meu inglês horrível. É da A Negócios. É um livro legal. Ele conta um pouco dessa história de como o Jonathan Ive entrou na Apple. Aliás, de como o Jobs descobriu ele lá dentro. Porque quando o Jobs voltou para a Apple, na volta daquela ruptura com o cara que tirou ele da empresa, ele descobriu o Jonathan Ive. Quando a Apple lançou o iPhone, a Nokia tinha um protótipo igual, quase idêntico. Descartaram a possibilidade. E a Apple lançou, acho que no ano seguinte. Então, eu acho que é muito mais a sacada de mercado e de empreendedorismo, no caso do Jobs. Eu acho que quando se fala de criatividade mesmo, eu vejo mais no Ive do que nele. Eu acredito que empresas aí, né, estamos entrando já em outra coisa que pode dar um outro episódio. Mas eu acho que quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de um conjunto de pessoas, realmente. Nada se faz sozinho. E assim, se me permite o gancho no nosso tema, processo não dá para ser feito também sozinho, cara. Se você tá sozinho numa empreitada, às vezes não ter um processo pode ser mais vantajoso, muitas vezes. E quando você trabalha em um grupo, quando você precisa de várias pessoas pensando junto, o processo, ele ajuda. E digo mais, cara, esse cara aí que você falou, me perdoe que eu não sei falar o nome dele, eu não vou tentar falar para não passar vergonha. Ele é um cara que provavelmente olhou para o modo visionário do Steve Jobs e falou assim, cara, eu vou adestrar as coisas aqui do meu lado e vou estar entregando o que ele quer, com inovação, com disrupção. E posso estar falando merda, mas as empresas precisam sempre dessa pessoa que é visionária, que olha para frente, e o processo criativo é muito isso, precisa de um pouco disso, mas você precisa também um pouco de como que eu vou catar essa ideia maluca aqui e fazer ela acontecer, sabe? Não sei se essa era a posição desse designer aí dentro da Apple, eu confesso que eu já ouvi falar dele, mas nunca estudei a fundo a biografia. Mas eu sei que ele era um cara que conseguia concretizar as ideias malucas do Steve Jobs, assim. E, cara, realmente, eu fico imaginando que trabalhar com o Steve Jobs não devia ser fácil. Todo mundo sabe disso, né? Então, meus amores, quero indicar algumas coisas para se ler aí. Ao longo do episódio eu falei sobre um livro do Norman e eu volto a falar dele, na verdade, o design do dia a dia. Para quem quer curioso para entender de design, como funciona a cabeça de um designer, é maravilhoso. Ele às vezes é chato, mas ele fala de tudo. Ele fala de entender comportamento, ele fala de absorver informações, ele fala sobre você pensar diferente,
Ele fala sobre como você solucionar dores, solucionar problemas de processo, solucionar de forma criativa. Então eu indico ele aí, eu acho que é bem bom mesmo. E além disso, vou falar que tem outro livro muito bom também, que é do Guy Asner, eu acho que é esse o nome dele, chama Ideias, 100 Técnicas de Criatividade, que eu tô com essa bíblia aberta aqui, porque eu considero ele um livro muito bom, e ele tenta transformar em processo a captação de ideias. E ele defende que técnicas ajudam você a ter ideia, a você ser criativo, né, a você ser inovador. Né? Pô, quero ver esse livro, hein? E ele fala sobre um monte de coisa. Temos as tradicionais, que já foi atestado no episódio, falando sobre brainstorm, falando sobre mapa mental, falando sobre associação de palavras, que é umas coisas que a gente já teve contato por trabalhar em agência, e queira ou não, a gente absorveu para o nosso jeito de trabalhar, mas ele fala sobre outras coisas também, e ele traz muito como implementar, assim. Tem uma técnica aqui de chapéu aqui colorido que é sensacional, mas eu não vou ficar dando spoiler não, vocês têm que ler. O Ideias. Exatamente, Ideias, 100 Técnicas de Criatividade. Sumos Editorial, bem legal. É um livro que eu acho que eu comprei em 2015, 2016. Faz muito não é tempo muito que você comprou esse livro. Exatamente. Não é muito novo, mas ele é muito bom, viu? E você, Chico? O Rick já falou de um livro que eu ia comentar, que é o Design do Dia a Dia, mas tem um também muito bom chamado, deixa eu até pegar ele aqui, que eu não lembro de quem escreveu, chama-se Como se Cria. Muito bom. 40 métodos para design de produto. É maravilhoso. É da Blanchard, também da editora, né? E o livro é da Ana Verônica Paz. É sensacional, cara. Vale a pena. Ele não é caro, não. Leia o Design do Dia a Dia, que é muito bom também, do Norman, e leia Como se Cria 40 métodos para design de produto, que é sensacional. Te dá bastante insights. Como diria Marcos, busquem conhecimento. Isso aí. Bom, eu vou só acrescentar um livro que eu estou lendo agora, bem legal, sobre Design Thinking, que eu emprestei do Ricardo. Design Thinking and Thinking Design, da Adriana Mello e do Ricardo Abelheira, da Nova Tech, o livro. Muito legal, um livro também que fala um pouco da história e da consolidação do Design Thinking na indústria e em como isso está afetando a produção no mundo todo, né? Em como a indústria incorporou o Design Thinking. Eu achei bem interessante a reflexão que o autor faz sobre isso. Vale a pena, é uma coisa bem interessante. Eu hoje trabalho fora das agências, eu trabalho dentro de uma house, numa empresa que é muito mesclada de universos diferentes, então é legal para nós ouvir essas coisas e tentar absorver contextos distintos, né? Eu achei bem legal também, acho que vale a pena. Mas é isso aí, eu queria mandar um salve para todo mundo em nome do Marcos, que não está aqui hoje. Queria agradecer de coração, amigos, pelo papo, podcast de ouro, hein? Sem convidados especiais, mas com sacadas especiais. É isso aí, isso aí. Eu quero dar um salve também pro Marcos, que não esteve aqui conosco, mas tenho certeza ele não morreu. Ele só não veio no programa. Meu Deus, eu tava matando o cara, que feio. Não, por favor. Que não está aqui conosco. Gente. Foi bom, foi divertido. Foi divertido. Falou pra vocês. Quem concordar, dá o like aí, comenta, compartilha. Eu queria dizer que quem quiser deixar a sua opinião sobre o processo criativo, sobre design thinking, sobre qualquer metodologia que você considere importante no seu processo de criar as coisas no dia a dia como criativo, conta pra gente. O podcast agora está com uma página no Facebook, facebook.com/podcast Aumenta Louco. Deixe seu comentário lá, é sempre bem-vindo. A gente agora também está com um canal no iTunes, a gente tem conteúdo disponível também no YouTube. Sempre que a gente lança um podcast novo, está sempre em todas as redes, no Spotify, no iTunes, no YouTube. Em breve nós vamos estar no Deezer também. Valeu, galera. Grande abraço. Salve, salve. Esse podcast foi editado pelo Coletivo Flip.